Vamos continuar falando de maneira, certa de política internacional, ou melhor, gente, de política nacional, mas aos olhos do mundo. Ô Vini, por que está repercutindo tanto a fala do chanceler Ernesto Araújo durante uma formatura do Instituto Rio Branco? Exatamente, Paulo Matias? Uma fala longa, um discurso longo aí de cerca de 30 minutos do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, durante essa cerimônia de formatura dos diplomatas aí do Instituto Rio Branco. Em Brasília, o Ernesto Araújo chegou a criticar, inclusive, Paulo, durante esse discurso, o patrono da turma, o João Cabral de Melo Neto, dizendo que apesar da grande sensibilidade para o sofrimento do povo brasileiro, que ele tinha e refletia isso em suas obras, o diplomata e escritor talvez tenha ido para o lado errado do marxismo e da esquerda. Vamos ver. A resposta de muitos da sua geração e talvez do próprio João Cabral a esse gigantesco e premente problema dirigiu-se para o lado errado, para o lado do marxismo e da esquerda. Sua utopia, esse comunismo brasileiro de que alguns ainda estão falando até hoje, consistia em substituir esse Brasil sofrido, pobre e problemático por um não-Brasil. Um Brasil sem patriotismo, sujeito naquela época, anos 50, 60, aos desígnios de Moscou, e hoje, nesse novo conceito de comunismo brasileiro, sujeito aos desígnios sabe-se lá de quem. Ainda durante o discurso, Paulo, o Ernesto Araújo defendeu a linha diplomática adotada pelo governo. Disse que o Itamaraty ficou muito tempo preso a glórias do passado e disse que isso acabou com a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Ele também fez críticas ao globalismo e ao que ele chama de estranho hipermoralismo da atualidade. E falou que durante a abertura da Assembleia Geral da ONU, apenas Bolsonaro e Donald Trump, presidente norte-americano, falaram sobre liberdade. Vamos ver. Nos discursos de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas deste ano, por exemplo, os presidentes Bolsonaro e Trump foram praticamente os únicos a falar em liberdade. Naquela organização que teria sido, que foi fundada no princípio da liberdade, mas que a esqueceu. Sim, o Brasil hoje fala em liberdade através do mundo. Se isso faz de nós um pária internacional, então que sejamos esse pária. Talvez seja melhor ser esse pária, deixado ao relento, do lado de fora, do que ser um conviva no banquete do cinismo interesseiro dos globalistas, dos corruptos e semicorruptos. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse ainda que todo isentão é escravo de algum marxista defunto e que pessoas com baixa capacidade intelectual descobriram que pode parecer inteligentes, chamando de ideológico tudo aquilo que não compreendem. Paulo. Muito bem, Adriles, senhor. Eu acho que você gostou da fala do chanceler, Eu gostei. Eu acho que a pior ideologia é a ausência de uma ideologia. A gente já experimentou isso na ditadura militar dos anos 70, 80 e 60, Essa apologia à tecnocracia é exatamente a perda de qualquer tipo de valor humano que estabelece um vínculo afetivo entre o poder e as pessoas e os cidadãos. Quando você coloca tudo na mão dos técnicos, a vida fica matemática e aí você tortura uma pessoa como se fosse um objeto em nome de um valor tecnocrata. Mas para não dizer que eu estou sendo teórico da conspiração aqui, eu acho que é muito interessante a fala dele em nome de uma liberdade. Parece que a gente vive na civilização mais democrática da história, mas não é bem assim, A perda dessa liberdade dentro de uma guerra cultural que a gente está vivenciando foi muito exponenciada, muito evidenciada, por exemplo, na imposição de uma entidade supranacional que ceifou quase completamente a liberdade individual e que foi obedecida pelos Estados-nação, agredindo as suas soberanias nacionais, fazendo com que as pessoas tivessem um medo, um pavor, com auxílio da mídia, com auxílio dessa entidade supranacional absolutamente amorfa e póstuma, que é a OMS, em nome de pseudociência, tolhendo a liberdade, distanciando as pessoas, fazendo uma asepsia em nome de um Estado subliminar cultural totalitário. A ONU, a OMS, o Banco Mundial, A perda dessa liberdade da qual fala o nosso brilhante Ernesto
está numa educação elitista sociossentimental, imposta de cima para baixo, né? Da União Europeia, que tira a ênfase de conteúdos, que tira a ênfase de uma hierarquia de alta cultura e coloca temas de ressentimento, de exclusão, de minorias, que são interessantes e válidos até certa medida, mas só que se colocam como uma hegemonia em nome de valores e conteúdos concretos, né? Não é à toa que grande parte dos países tem um déficit educacional, um índice maior de analfabetismo funcional. O Brasil é um exemplo crasso disso. A perda de valores, a perda de liberdade está, sobretudo, num certo multiculturalismo, quase que xenófobo, não xenófobo, mas assim, autoritário, por exemplo, de pessoas que estão sendo decapitadas simplesmente por contestar uma religião, por contestar um princípio de vida, por contestar um sistema de sentido, e aí você é obrigado a receber milhares, milhões de turistas, de imigrantes, que às vezes são muito mal intencionados. E quando você faz uma crítica aceba, você não querer perder sua identidade cultural, que é a identidade da liberdade e da democracia, ser visto como totalitário, como xenófobo, outras coisas. Ou seja, tudo isso é englobado e são coisas práticas, visíveis, nessa perda da liberdade que o Ernesto falou. A única coisa que eu acho que eu faria uma ressalva é a crítica aceba que ele faz ao João Cabral. Nos anos 50 e 60, realmente, todo mundo era meio de esquerda. No século XIX, uma amiga minha falava assim, o Oscar Wilde era um homem de esquerda. Até eu seria de esquerda no século XIX, numa revolução industrial que explorava as pessoas que trabalhavam até a morte. Então, esse tipo de relativismo, talvez ele tenha sido um pouco cruel em não relativizar esse grande poeta que era o João Cabral de Melo Neto. De resto, estamos de pleno acordo, Ernestinho. Joel, e o que você achou da fala do chanceler? Primeiro, eu ressalto a humildade do nosso chanceler, que no momento, falando do João Cabral, né, disse: modestamente, também me considero poeta e diplomata. De fato, as poesias de Ernesto Araújo estão lá com João Cabral de Melo Neto, nível a nível. Isso só nos mostra, isso só sublinha o grau de desqualificação que estão a nossa diplomacia, o Itamaraty. O Ernesto Araújo era alguém que, se você pegar vídeos dele dos anos Dilma, ele também tinha discursos exacerbados, louvando a política da Dilma, do PT, do grande padre, enfim, o que quer que fosse lá que a Dilma defendia. E agora, espertamente, louvando, ele era pró-Dilma, ele mudou, ele se converteu aí, conforme os ventos sopraram, ele se converteu também. Hoje em dia é um grande, eloquente defensor do olavismo, dessa visão conservadora, nacionalista. Só que veja os fantasmas que esse povo está enfrentando hoje em dia. Qual que é o grande perigo para o mundo? Organização Mundial da Saúde, órgão que dá recomendações que os países seguem ou não, e quem deixou de seguir não acontece rigorosamente nada. ONU, também completamente esvaziado hoje em dia, não apita mais nada, as pessoas fazem discurso, ninguém ouve, um órgão que está também com uma situação bastante difícil. União Europeia, a União Europeia é uma união entre países que está lutando para não deixar de existir, assim, porque o nacionalismo europeu está forte, o perigo lá é outro, né? São os movimentos nacionalistas aí que estão correndo um risco real de acabar com a União Europeia se mais alguns países forem para o lado nacionalista. Então eles estão enfrentando fantasmas que não tem nem de perto o poder que eles dizem e que outro, não tem nem o poder que já tiveram um pouquinho mais no passado, anos 90, talvez apitassem um pouquinho mais, mas mesmo assim nunca foi tudo isso. Então constroem, e isso é um lado, né? E tem o lado financeiro também, que daí os grandes bancos e o capital internacional. É uma repaginação de uma ideologia que nos anos 50 ou nos anos 30 não falaria só no grande capital globalista, falaria no judaísmo internacional. É uma repaginação de teorias antissemitas que já existiam lá no nacionalismo nos anos 30 e que agora foram repaginadas de uma forma um pouco mais politicamente correta para não cometer preconceitos monstruosos no próprio discurso. Foi um pouco repaginada e adaptada a esse início do século XXI. Mas é isso, a gente está no Itamaraty com uma pessoa muito desqualificada, bastante oportunista, que repagina e reaquece teorias da conspiração. Para quê, no fundo? Para ficar reafirmando um desejo de soberania do Brasil? O Brasil é completamente soberano. O Brasil, sim, ele quer se relacionar com outros países. Então a gente quer se relacionar com outros países? Quero. Olha, para países europeus, por exemplo, se a gente quiser vender nossos produtos, eles não vão querer que a gente detone o meio ambiente. Eles não vão querer que a gente tenha 0 leis trabalhistas. Eles vão querer algumas regras se a gente quiser vender com eles. Agora, se não quiser, meu amigo,
Você é livre para não vender. Ok, vamos girar o Você tem assunto pressão aqui no Morning? socioeconômica, né, Por Joel? favor, Adriles, Pois é. vamos girar o assunto